Olá, uma ótima tarde para você. É tarde de terça-feira e começando aqui ao vivo o nosso Falando. O que será que o Falando vai abordar hoje, hein? Pois então, imagina, monografia apresentada, o baile finalizado, orgulho dos pais. Me formei, e agora? O que eu vou fazer? Esse é o nosso assunto. Me formei. E agora? E conosco aqui para nos auxiliar nesse bate-papo, deixa eu apresentar primeiramente a Carolina Pisolati. Tudo bem, Carolina? Tudo bom. Tudo jóia. A Carolina é psicóloga, né, e também consultora de recursos humanos. Tem dicas e dicas, né, para a gente colocar em prática, até para se inserir no mercado de trabalho, é isso? Obrigada pela presença, tá? Conosco aqui também a Beatriz Campos. A Beatriz é psicóloga, também é diretora-presidente do Instituto de Gestão Jovem, que promove a formação, né, Beatriz? Sim. Veio lá de Balneário Camboriú, é isso? Para participar do nosso programa. E a gente vai explorar essas questões, né, que envolvem, né, desde a formação acadêmica até a preocupação para realmente chegar no mercado de trabalho. Conosco aqui o Bernardo Ribeiro Michas. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem. Tudo jóia. O Bernardo tem 21 anos, né, Bernardo? E está estudando administração, está cursando administração. Já pensou no que fazer quando se formar? Já. Já? Não, responde agora. Tudo isso a partir de agora no nosso Falando, que já está no ar, e eu conto com você. Vamos juntos? Nossa, mas aí fica pensando, né? Por que conversar sobre esse assunto se o ano está apenas começando? Muita gente já está se preparando para a colação de grau, monografia, mas isso é uma preocupação que a gente fala assim, ó, todo dia. Né, gente? Eu acho que é por aí, né? Obrigada, Beatriz, pela presença, Bernardo, Carolina. Até nessa questão de formação. Tu tá no quarto período, é isso, Exato. Bernardo? Eu já estou fazendo o quarto período de administração. De administração e... Falta quanto? 2 anos e meio? Faltam mais 2 anos. 2 anos. Tem Exato. estágio também? Eu já fiz alguns estágios, já fiz trabalho voluntário, já trabalhei com carteira assinada, mas agora só estou estudando. Tá. E já conseguiu ficar rico assim? Vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Mas isso é importante para a experiência, né? Eu vejo mais experiência agora. Está mais difícil arranjar um trabalho que me traga conhecimento do que o salário é consequência. Consequência. Mas o bacana é que você já passou por outras áreas, né? É isso, André começou a falar arquitetura. André, explora um pouquinho, fala um pouquinho do Bernardo pra gente. Bom, o Bernardo é um participante do nosso curso que vai acontecer dia 16 de abril 16 de agora. abril, que é uma preparação, uma capacitação para o mercado de trabalho. Sim. E o Bernardo já está atento, ele teve algumas experiências da geração dele, né, que nós chamamos de geração Y. Nossa, a gente já fala XY, agora tem outra A geração Z. chegando, a Z, né? Tá. Que é toda uma geração, né, com uma característica específica que a gente pode estar detalhando hoje aqui. E com isso ele teve algumas experiências de passar por cursos, mudar de curso, né, que é uma questão assim bastante delicada, tomar rumos e como tomá-los, né, enfim, todo um contexto característico da fase. Os pais entendem isso tudo? Bernardo? No meu caso, entenderam. Claro, no começo pega, não sou muito bem, mas aceita, porque... Esse menino é indeciso, não sabe o que quer. Mas tem que aceitar, o mais difícil é se encontrar, né? Depois se encontrou. Mas o que tu gosta? Tu gosta de humanas? Tu gosta de cálculo? Eu acho que abrange tudo, foi administração, foi uma primeira escolha. Gestão, coisas... Foi realmente liderar pessoas, trabalhar com gente, né? Nossa, trabalhar com gente. Com números também não tenho dificuldade. Mas tu ainda tá... foi uma área, só que dentro dessa área ainda tem muito a explorar, né? Agora, esse leque de opções, o teste vocacional ainda se usa, Carolina? Um pouco. Lembra? Teste vocacional? Antigamente usava mais, hoje em dia já não se usa tanto. Hoje em dia acho que o estágio ele é muito importante para justamente os estudantes conhecerem novas experiências e aí terem o foco do que eles querem quando eles se formarem. Que o estágio, na verdade, é o momento de aprender, de tentar, de errar, de mudar. Se ele gosta de administração, tentar um estágio na área de finanças, depois numa área de RH, depois em outra área, numa área até comercial, de marketing, já que é um curso bem abrangente, para depois ter um foco. Mas esse me formei, assim, muitos deixam para se preocupar com o mercado de trabalho só depois que saem da faculdade? Muitos.
muitos. E aí não tem uma experiência, não tem um estágio, não sabem como fazer um currículo, não sabem o que eles querem. Então, muitas vezes anunciamos uma vaga, um anúncio no jornal, auxiliar administrativo, a gente recebe de todas as áreas, de todas as experiências possíveis, porque os candidatos não sabem o que querem. Eles querem um trabalho, mas não sabem ainda o que querem. Pois é, eu até coloquei aqui, ó, foco na opção, né? Na opção que escolheu para estudar. Conhecer um pouco da realidade dessa profissão. Por que depois da formatura tem aquela evasão, né? Uma demanda muito grande para o mercado de trabalho. Com essa opção que a Carolina falou, Beatriz, eu quero trabalhar, eu preciso me manter. E onde é que fica a minha formação? Eles normalmente assim, em função da demanda de mercado, existem algumas opções que já estão determinados que vão em busca, não importa do lugar nem onde que vão exercer a profissão, né? Tem uns que são bem atentados para isso. E tem outros que não, que ficam, vão ver quem é que vai me querer, né? Eu vou largando o currículo, o que acontecer, aconteceu. Mas aí eles caem numa situação bastante delicada, que entra em conflito, que não era o que eles internamente tinham planejado, não tinham bem claro, né? Então há uma rotatividade do formando, né? Do recém-formado, melhor dizendo, nessa questão do mercado de trabalho. Ele começa a ter uma rotatividade em função de que não tem bem claro um planejamento pessoal. Porque eu também posso sair da faculdade já focando aquela empresa. Vou trabalhar naquela empresa, eu já sei tudo sobre aquela empresa, vou levar o currículo. Tem isso também? Tem, e isso é muito importante. Para ter uma noção, a gente recebe currículos que os candidatos eles colocam em cópia todas as empresas possíveis que eles querem mandar. A gente mesmo já sabe as empresas que eles estão se candidatando. Então, os estudantes hoje eles ainda não conseguem ter um foco. Eu quero trabalhar naquela empresa, então eu vou me dedicar, vou me especializar, vou estudar, vou conhecer e aí vão atirando para cá. Mas será que não é uma, tipo assim, muita petulância? Eu quero aquela empresa, eu quero trabalhar. Não, ou aí começa o foco, a determinação já é uma característica dessa pessoa. É uma maturidade que eles vão adquirindo com o tempo, né? Então, assim, o estágio já não fica aquele frio na barriga, eu me formei agora, eu não tenho experiência, eu não sei nem por onde começar. Então, quando tu termina o teu estágio, muitas empresas contratam os estagiários, né? Então, eles já têm foco, já aprendeu, já tem a cultura inserida, né? Que isso é muito importante. A gente estava conversando antes de que muitos estudantes não conhecem a cultura da empresa, não apresentam um comportamento dentro de uma empresa. Tem muito, eu sou estagiário, eu posso faltar, eu posso ir à praia, eu posso simplesmente, hoje eu não estou afim. Né? Não tem uma cultura realmente de um trabalho, de responsabilidade, né? Isso falta assertividade muito. Já na... O comprometimento. O que tu tem a falar sobre essa questão do estágio, Bernardo? Estágio é importante para a formação, para o aprendizado, para o erro, que é normal, comum, eu vejo o erro. Só que, infelizmente, a empresa vê o estagiário como uma forma de remuneração inferior e acaba explorando ele às vezes. Que é um cafezinho para estagiário, é isso? Subestimar a capacidade do estagiário também é comum nas empresas que eu passei. Mas por que às vezes as empresas, por mais que elas permitem, né, que o estagiário trabalhe, conheça a empresa, mas às vezes não absorve esse funcionário, esse estagiário? Por quê? Quem me responde isso? Às vezes a empresa não tem condições, né? Mão de obra é uma mão de obra mais barata do estagiário. Aí vai lá e contrata outro estagiário. Às vezes contrata outro estagiário. Às vezes o estagiário não desempenhou um bom trabalho, ele não agregou valor à empresa. Né? Já aconteceu de ver muitas estagiárias que realmente não conseguiram dar conta, não foram atrás, não tiveram iniciativa, não tiveram essa maturidade para trazer valor para a empresa. Mas o interessante é que a pessoa está estagiando, né? Até essa maturidade é algo que vai acontecendo também com a experiência. Aí também existe aquela questão de não se cobrar muito, que eu acho que nesses teus projetos, né, Beatriz? Os jovens devem se cobrar muito. Por exemplo, sou tão jovem, pouca experiência, mas ao mesmo tempo já me cobram tanto conhecimento. Sim, porque ele tem uma expectativa de acordo com o potencial dele, né? Então, dentro desse contexto, ele quer ser valorizado, ele quer ser reconhecido, ele não quer trabalhar para viver, nem viver para trabalhar, é um contexto assim, ele quer poder trabalhar como ela falou, quando ele está com motivação, né, no horário que ele quer, não existe assim, tudo pelo contexto cultural
da sua história, dessa geração que está começando. O Google já usa muito isso, né? De Sim. permitir que as pessoas fiquem em casa, trabalhem em casa, que tenham momentos de ócio criativo, coisa assim. Talvez é uma forma de empresa de futuro também, uma nova... Exatamente. Um novo Facebook, né? Já estão, assim, tem salas de jogos, o profissional está trabalhando, daqui a pouco ele vai lá, joga um ping-pong, volta... Então, isso, né? é todo um contexto diferente, porque o jovem ele tem um potencial enorme para colaborar. E há uma necessidade das empresas de fazerem essas mudanças. Nossa, até você falou da geração Y, a gente chegou a abordar esse assunto, mas aí tem a geração antes, né? Que é a geração, as outras gerações que antecederam. Sim, que até reconhece... Baby boomers. Os baby boomers, exatamente. Para aceitar que esses jovens estão chegando na área com esse monte de ferramentas. E a X. Né? Quer dizer, ameaças, né? Eles se sentem ameaçados. Com certeza. E eles não conseguem entender, porque eles fizeram um planejamento de carreira, demoraram 20 anos, 30 para chegar no topo. Tá. E agora o jovem chega e já quer o lugar, né? Olha só, você trouxe uns materiais bem legais pra gente, né? Vamos dar tem uns slides, assim, se a gente puder conferir, que daí a Beatriz acaba explicando pra gente aqui. Pode rodar, pode colocar no ar. Explica pra gente como é que é essa questão. Ali está a apresentação de todas as gerações, né? Baby boomers, que é a geração... Mari, a gente consegue puxar um pouquinho a televisão pra cá, um pouquinho, que daí a gente consegue observar mais. E Baby Boomers, que realmente é aquele pessoal já mais... Que está no topo, que está perto de aposentadoria. Na geração que nasceu lá por 1948 em diante, né? Podendo considerar até 1963, por aí. Tá. A geração X, que é a partir de 1964 até 1977. A geração Y, que é 78, a partir dos anos 80. Nossa, a geração Z ali já... A Z está chegando no mercado lá por 2015 e vai vir com tudo. Né? Então está se preparando. Ali nesse slide mostra bem como é que era o contexto, né, das gerações antigas e as de hoje. Deixa eu ver em qual que a gente se enquadra, mas tudo bem. Os gêmeos eu joguei bastante. Tudo bem, anos 70, que são, né, a geração 70, os baby boomers. Exato. Com um monte de experiência, tá, gente? Sim. A gente tem muita experiência. E que é impressionante, assim, que eles foram jovens, que tem uma característica, ali nesse slide está mostrando como se vestiam, né, a geração da diferença, a geraram que contestava, que a gente esquece. A gente foi assim também. Aquela roupa não dá para fazer uma entrevista de trabalho não, né? Não, roupa não dá. Tudo isso a gente vai conversar a respeito, porque tem toda uma postura durante os estudos, para se inserir no mercado na hora de uma entrevista, bem legal. Vamos fazer uma pausa? A gente volta rapidinho com muito mais falando, conversando. Me formei, e agora? Você quer interagir conosco? Tem nosso e-mail, tem nosso telefone, é só interagir, estamos aqui ao vivo. Já voltaremos. Tá aí nós falando de volta no oferecimento de Via Sole, os detalhes que vestem a sua casa. Nosso assunto de hoje, me formei, e agora? E agora? Carolina, né, você que é fera em recursos humanos, o que eu faço? Primeira coisa, depois do baile de formatura, você já sai procurando emprego, prepara o meu currículo? Em primeiro lugar, preparar o seu currículo. Né? Buscar onde eu quero trabalhar, qual é a área que eu quero trabalhar, que eu tenho mais afinidade. E elaborar o meu currículo com os dados pessoais, que são mais importantes, nome, endereço, data de nascimento, a formação, né? Sempre de ordem do atual para o mais antigo. Então, se hoje eu me formei, colocar sempre ensino superior completo, porque muitos currículos eles vêm desatualizados. Então, coloco o incompleto, o cursando, e na verdade está trancado. E hoje, quando um cliente nos solicita uma oportunidade de trabalho, ele nos passa essas informações. Carol, eu quero alguém que esteja cursando superior a partir de tal fase. Se eu não colocar no currículo também, eu também não tenho como saber. Né? Então tem que estar bem completo. As experiências profissionais ou estágios que fizeram e a minha área de interesse. Se eu não tenho nenhuma experiência profissional, eu posso colocar, olha, não tenho nenhuma experiência profissional, mas estou em busca de uma oportunidade de trabalho. Colocar no corpo do e-mail, mandar só para aquela vaga que eu estou me candidatando, não mandar para todas as empresas possíveis em todos os anúncios do jornal, né? Essa não é uma postura adequada.
E aguardar, tem que ter um pouco de paciência sim. O mercado tem muitas vagas, só que hoje as empresas buscam profissionais com comprometimento e dedicação. Ah, mas isso que você falou é bem complicado, porque imagina, você pega um e-mail único, espalha para todas as vagas, isso até falta uma falta de cuidado, né? De atenção. Uma falta de cuidado, de atenção. Muitos hoje estudantes ou candidatos que não possuem uma preparação acabam não conseguindo uma oportunidade de trabalho por isso, porque não se vestem adequadamente, porque atendem o celular na hora da entrevista, porque estão mascando chicletes, porque vão de chinelo, de bermuda, de boné, independente, assim, acho que quando a gente é jovem, né, eu vejo pela postura do Bernardo, como está adequada. Quando somos jovens, nós andamos de sapatilha, de rasteirinhas, meninas, né? Hoje em dia também todo mundo se arruma muito bem, mas quando a gente está se candidatando para uma oportunidade de trabalho, nós temos que levar em consideração também, né? Tem que sair um pouquinho da minha postura, eu sou estudante, para agora, a partir do momento, eu vou ser um profissional. Então, eu tenho que mudar um pouco a minha postura, a forma de me vestir, de me comportar. Então vamos até salientar a postura do Bernardo, né? O Bernardo está vestido com uma calça caqui, é isso, Bernardo? Né? Uma camisa, você se sente confortável, assim, no teu figurino? Sim, sem grande problema, não sou muito alternativo, não. Tu acha que, até já fazendo, se você fosse mais alternativo durante a faculdade, tu acha que tu te sentiria assim meio fora do contexto, tendo que vestir uma roupa para uma entrevista de trabalho, sendo que se você conseguir a vaga, você vai ter que se moldar? Eu acho que a tua aparência conta bastante, não é inevitável, acho. É mesmo. Tu tem experiência de colegas que já passaram por alguma saia justa, assim, numa entrevista? Lá, eu sei que é mais fácil perguntar, né, pra Carolina e pra Beatriz, mas é bom saber dos amigos. Não, mas das entrevistas, tem gente... Aquelas conversas, assim, de rotina de final de semana, assim. Ah, sim, daí não, mas eu vejo nas entrevistas, como é que em grupo, assim, que tem gente que realmente tá... Fora da casinha. Tá meio fora. Beatriz. Olha só, o Instituto de Gestão Jovem, né? A Beatriz é a diretora-presidente do Instituto de Gestão Jovem, né? Que promove a formação. A própria Univale se beneficia do trabalho de vocês. De que forma? Sim, com certeza. Como é que funciona essa ponte? Essa questão assim, de preparação para a entrevista, de um currículo, é o primeiro passo importantíssimo. Nossa, é decisivo, né? Mas a manutenção, se manter numa proposta de uma empresa que a gente deseja, almeja trabalhar, e ser efetivado e manter-se trabalhando, é um momento, assim, bem mais desafiador até, eu diria, né? Do que... São as metas pequenas, né? Metas, objetivos, pequenas metas, grandes objetivos. Sim, porque se manter dentro de um contexto empresarial, né, atendendo às necessidades das empresas, é o desafio maior. Então, com isso, o jovem, o profissional, ele tem que estar preparado com o seu perfil comportamental. Mas eles chegam assim, mas eu não vou mudar. Eu sou assim, né? Por exemplo, é um trabalho de formiguinha também, né? Sim, eu diria assim, como chegou a se comentar, que é um contexto assim que ambos precisam mudar. Tanto adequar as empresas, né, a esses jovens que estão chegando no mercado, quanto os jovens também. Haver um ajuste. Hoje a área de recursos humanos requer um profissional que entenda dos jovens, que possa estabelecer um projeto com eles de metas curtas, de estar sempre fazendo e trocando feedback, de ter com eles... bom feedback, né? A gente adora feedback. Os jovens também. Não é, você faz, nunca tem retorno, né? É bom ouvir críticas construtivas, né? Sempre é bom. Sim, e o jovem necessita disso. Ele é altamente motivado, mas ele quer também esse retorno, ele quer se sentir importante. Ele não valoriza cargos e currículos, ele valoriza, assim, de ser bem tratado, de que o chefe não tenha muita diferença hierárquica com ele. Então, são contextos, assim, que as empresas também têm que repensarem, né? De como estão se adaptando. Interessante eu estou lendo uma revista, acho que é a Planeta, tem uma matéria da capa, está ali na redação até, é sobre a felicidade. E aí fala que essa questão que o Bernardo falou, que o salário é uma consequência. Porque a felicidade passa muito pela essa questão que você comentou, de aceitação, de diálogo, de feedback, entendeu? Porque se você consegue suprir necessidades de moradia, educação, tal, você já está num perfil de felicidade, né?
Então, o que você tiver a mais é lucro, mas se você tiver com tudo isso, se não tiver esse respaldo, você fica triste. Sim. E frustrado, né? Isso gera uma bola de neve, né? De profissional insatisfeito. Cada pessoa tem uma motivação diferente, né? O maior desafio das empresas é identificar qual é a motivação de cada um, que são as necessidades mesmo. Hoje eu estou buscando autoconhecimento, autorrealização, outros querem salário, outros querem atender suas necessidades básicas. E os jovens, eles são mais imediatistas, né? Às vezes eles não dão tempo ao tempo e que precisa de um certo tempo para amadurecer, e nem as empresas que querem um retorno mais rápido não têm tempo, a paciência de ensiná-los, descobrir o que eles querem, montar um planejamento, desenvolver esse jovem. Então eles ficam meio perdidos mesmo quando estão começando o estágio. Tem até um vídeo, tá no ponto, Cíntia? Tá, já. A gente pode colocar, que daí a gente vai... Nem sei o que tem no vídeo. A Beatriz que falou que é um vídeo legal, então vamos ver, né, sobre esse perfil do jovem, eu acho, né? São 2 videozinhos. Que tiver no ar a gente vai explicar, pra gente ver direitinho. Pode rodar. É só a sonorização. O que a gente pode falar? Tecnologia? E essa é uma previsão da Microsoft para 2019, onde todo o sistema educacional vai ser através desse contexto, assim, onde as crianças estão interagindo em qualquer lugar do planeta, comunicação, não vai existir barreiras. Então, dentro desse contexto da tecnologia que elas já vivem hoje, vai ser mais ampliado. Então, é o que se questiona, assim, se a evolução tecnológica está cada vez mais avançada, né? Você comentava há pouco que o seu filho recebia a tarefa pelo blog do professor. Pelo blog do professor. Né? Então, está assim esse sistema. Então, como é que a gente vai continuar numa cultura organizacional radical e sem mudanças? Não podemos, tem que tudo ser adaptado. O jovem não quer mais memorando por escrito, ele quer por e-mail um comunicado rápido, onde ele também já possa interagir. Né? Então, essa questão assim da tecnologia e da interação tem que ser muito rápida, já desde agora. Tá, mas aí eu fico perguntando às vezes nessa questão da hierarquia, entendeu? Né? Porque tudo é muito rápido, até dentro do contexto da empresa, por exemplo, você está acostumado, né, a receber jovens, e nessa ansiedade não se queima muita etapa. Por exemplo, já que tudo, por exemplo, eu quero falar com o meu superior, eu não consegui, mas então eu vou passar pelo superior do superior. Então, acho que isso, como é que fica essa questão da empresa? Em alguns momentos, sim. Depende de como a empresa. É uma empresa mais tradicional, uma empresa mais conservadora, que realmente tem uma hierarquia, eu só posso conversar com o meu chefe direto, eu não tenho acesso aos diretores. Hoje, as empresas mais novas, de tecnologia, já têm mais facilidade de acesso. O próprio presidente, o próprio diretor, fica ali na empresa, conversa, toma um café. Então, existe mais livre acesso, que é um pouquinho diferente. Né? Então, cada perfil é um perfil, cada perfil é um né? perfil diferente, cada empresa é diferente. Bernardo, nessa tua 20 anos, já fez bastante coisa, já fez alguns estágios. Você, não precisa citar nome de empresa, mas você sentiu diferença entre os estágios? Senti. Teu perfil de abordagem? Quanto mais explorado era, mais motivava para trabalhar, para dar resultado. Mais explorado, mas de que forma, assim, explorado? Das minhas competências, na minha atividade. Não subestimar a capacidade do acadêmico, quem está saindo agora. Uma coisa que, como estagiário, você, assim, puxa, não faça isso com estagiário. Uma coisa que tu não acha legal. O básico é horário e não faltar. Tá, mas a cobrança da empresa, assim, da postura da empresa, que às vezes a empresa faz com o estagiário e você não acha certo, assim. Tipo, exploração demasiada, né? Você comentou. Isso é uma delas? Eu vejo como... Como é que eu vou te dizer? Assim, até a própria adaptação, né? Dependendo como for a adaptação. Mas aí você colocou a postura do estagiário. O estagiário é respeitar o seu estágio, chegar na hora certa, cumprir seu mínimo, né? Pode estar sendo avaliado já um estagiário com essas questões simples, Beatriz? De horário mesmo?
Sim, todos os contextos, né? O estagiário é avaliado. Você que trabalha direto com recrutamento e seleção, né? Minha área é mais treinamento, Sim. mas ela deve ter bastante para contar. Estagiário é avaliado em todos os sentidos. É como um profissional, ele quer ser reconhecido, então ele também tem que dar o retorno, chegar no horário, não tem que faltar, chegar atrasado, comunicar. Tem uma estagiária que hoje se formou, está comigo, infelizmente ela não veio, ficou com vergonha, mas ela ficou 1 ano, 6 meses estagiária comigo, depois ela foi em outra empresa e voltou como estagiária ano passado, se formou agora e está trabalhando comigo. Por que eu contratei ela? É dedicação, é o horário, tudo ela faz de boa vontade, está sempre disposta, sempre motivada, animada, traz coisas novas, leituras, se especializa, busca e traz resultados pra gente. Bacana, né? Mas são exceções, vou te dizer, que hoje, mesmo? no geral, não é Exatamente. todo mundo. Isso é que preocupa. Porque A exceções... formação passa por ali, manter, né? Você fala manter esse currículo, né? Manter, e aí sim ela vai conseguir ser contratada e ter oportunidade de trabalho que ela busca. Ela já trabalhou em empresas grandes e ela fala que hoje ela se sente muito mais motivada trabalhando com a gente em uma empresa pequena, que ela possa desenvolver o que ela aprendeu e crescer, do que ter uma empresa que está realmente ali padronizada. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Bacana essa questão do respeito ao perfil, né, da pessoa que está sendo empregada. Isso é bem bacana, viu? São coisas que a gente vai analisando que vão te ajudar com certeza na hora que você sair da faculdade. Uma pausa, gente, e a gente já volta. Não sai daí. Aí nós falando de volta, conversando sobre me formei agora. O bacana é que, assim, ó, existem várias formas, a gente já passou várias dicas, né? De entrevista, de currículo, de postura, da empresa, do próprio estagiário, mas tem situações muito práticas que a gente pode se melhorar. É isso? Como é que eu posso fazer, Carolina, de trabalhar o que eu tenho, meu potencial? Hoje a gente primeiro precisa conhecer quais são as minhas competências, as minhas qualidades e os pontos a desenvolver. A gente na consultoria, nós ministramos um curso de capacitação e também fazemos consultorias individuais, ou seja, nós conversamos, analisamos o currículo, o perfil, qual é a área que essa pessoa quer focar, aplicamos alguns testes psicológicos e dentro desses testes a gente consegue fazer um levantamento de quais competências que eu tenho bem positivas para a empresa em relação à atenção, a flexibilidade, adaptação, comunicação e o que eu preciso me desenvolver. E aí a gente monta um plano de ação, estudos, outros cursos, leituras de livros, são várias competências que as pessoas podem se desenvolver, basta elas terem vontade e a empresa também muitas vezes fornece essas atividades, cursos, para que os estudantes consigam se desenvolver também. E o bacana é que, por exemplo, no caso do Bernardo, já tem uma experiência, né, Bernardo? E mesmo assim, no sentido, tem muito que aprender. Vai buscar... Falta, tu sente que... Falta. Tô nem no começo, né? É verdade. Falta ainda trabalhar algumas áreas. Tem que, o máximo possível, tirar nesse momento para poder aplicar com mais segurança mais tarde. E esse curso que você vai fazer de gestão, né, do jovem, isso é bacana junto com... Me interessei logo quando... Já vi no site, já me interessei. A Beatriz. Beatriz, como é que eles chegam, né? Por exemplo, o Bernardo chegou, quero me melhorar. Olha isso, pessoal, quero me melhorar. É cacofônico, né? Mas eu quero, né, trabalhar o meu potencial, que é muita expectativa, né? Os candidatos para esse curso, basicamente, o requisito é a motivação, nesse sentido de crescimento. Né, que é a proposta que a Carolina tem, que a gente vai fazer em curso em equipe. No dia 16 de abril agora 16 de abril começa, são 6 módulos. Certo. Temos consultores de vários estados do país, nós temos de São Paulo, de Santa Catarina e outros profissionais assim, bem da região, e que vamos estar desenvolvendo esse potencial do jovem, as habilidades e competências comportamentais, preparando eles para essa cultura e se inserirem no mercado sustentável. Não, bacana, olha só, é tão grande a preocupação que olha como tem capacitação, formação, porque a demanda, não é só a demanda no mercado de trabalho, várias profissões, não. É o perfil do novo formado, né? Eu acho que é isso, né? Porque antigamente muitos já saíam empregados, trabalhavam no escritório do pai, trabalhava na empresa da família, mas as coisas foram mudando um pouquinho. Até a variedade de profissões também, né, Carolina? Mudou muito a variedade de profissões. Hoje,
Cada ano tem um curso novo, tem uma faculdade nova, né? Então, assim, nós entramos na faculdade muito novos, com 16, 17 anos, nem todo mundo sabe ainda o que quer. A gente vai descobrir lá na metade do curso. Muitos continuam, outros não, outros mudam de curso porque não sabem. E, infelizmente, eu acho a iniciativa da Univale muito legal nesse sentido, porque eu acho que falta, no começo da universidade, uma preparação um pouco maior para que esses jovens tenham certeza de que eles querem continuar. E as empresas, né, a gente já conversou com algumas empresas de tecnologia também, que as empresas vão lá, visitem as universidades, mostrem um pouquinho sobre a prática, o que você vai trabalhar numa área de recursos humanos. Durante muitos anos eu ministrei uma palestra na Unisul, em todas as fases do curso de psicologia, para saber o que realmente a área de RH faz numa empresa, a realidade prática, não só a teoria da universidade. Então, todo mundo tem uma clareza muito maior do que quer quando conhece a prática. Nem todas têm. Não, isso é bem bacana. E olha só, nós estamos com o superintendente do Instituto Evaldo Lodge, né? O senhor Natalino Gione, ele está na linha, ao telefone. Tudo bem, superintendente? Tudo bem. Boa tarde, Naya. Boa tarde. Aos que estão participando do debate, a Carolina, a Beatriz e o Bernardo, e boa tarde a todos que nos acompanham. É que nós temos aqui informações também que vocês estão com inscrições abertas também, que tem essa preocupação em relação à capacitação, preparando já o jovem para o mercado de trabalho. Como é que funcionam essas inscrições? Estão abertas? Então, esta é uma ação que o Instituto Evaldo Lodge oferece aos estudantes que estão ainda em fase de formação ou já ingressando no mercado de trabalho, concluindo a etapa de formação escolar, a oportunidade de eles acrescentarem um pouco mais de informações e formação ao seu currículo. São cursos oferecidos, Naya, que normalmente não são trabalhados com especificidade nas grades curriculares, mas de forma transversal, e eles oferecem então a oportunidade de os estudantes se prepararem, se apresentarem para as vagas de mercado um pouco mais qualificados. Até tem uma informação aqui, porque também são cursos à distância, é isso? Exatamente, nós usamos a tecnologia de ensino à distância, que é uma tecnologia hoje bastante difundida e principalmente que explora as oportunidades tecnológicas usando a tecnologia em favor dos estudantes. Quer dizer, ele faz essa preparação no tempo que ele julgar mais adequado do seu dia, no momento em que ele pode se concentrar e ler e aprofundar os conteúdos que são oferecidos. Olha, bem bacana a iniciativa do Instituto Evaldo Lodge. Superintendente, a gente agradece muito. Eu posso passar o site sc.senai.br para inscrições? Este é um caminho, o outro caminho é o www.ielsc.org.br, no nosso site de estágio. E aí nós temos, Naya, todos os cursos oferecidos, marketing pessoal, prepare-se para o mercado, conheça a empresa, o mundo do trabalho, aprenda com o estágio, construa a sua carreira. Bacana, né? E além disso, educação ambiental, empreendedorismo, legislação trabalhista, segurança no trabalho, tecnologia, informação e comunicação, propriedade intelectual. Então, são cursos que têm uma carga horária específica. Nós temos várias turmas que podem ser observadas, os períodos de inscrição e os períodos de realização. E com isso, como eu falei, o estudante acaba conferindo alguns diferenciais da sua formação no momento que ele se apresenta para uma vaga que o mercado oferece. Então, esses cursos são totalmente gratuitos e é um serviço adicional que o Instituto Evaldo Lodge, no âmbito da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, oferece à nossa rica comunidade de estudantes do nosso estado. Juntamente com a Fiesc. Então, eu vou até reforçar o site www.iel.sc.org.br. Confirma? Não tem o ponto entre o IEL e o SC, é tudo junto. Tudo junto. Então, ielsc.org.br. Perfeito. E aí no link estágio responsável estão todos os cursos e as orientações de como participar, como se inscrever, como ele faz a escolha do curso, o que ele precisa informar, que dados ele precisa informar, e mais, se ele tiver alguma dificuldade ou necessitar de alguma informação, tem telefone, tem e-mail nosso, toda uma equipe na retaguarda pronta para atender às necessidades e expectativas desses meninos e meninas. Nós queremos contribuir para que eles agreguem valor ao seu marketing pessoal, né, ao seu produto, que é o profissional que está se apresentando para o mercado de trabalho. Tá aí, ó, o site no vídeo,
O senhor Natalino, superintendente do Instituto, falou com a gente, Instituto Evaldo Lodge, e mais informações sobre o curso de ensino à distância, né? Que vai ajudar muito aqui no nosso mercado de trabalho. Obrigada, tá, senhor Natalino? Obrigado a você, é uma satisfação conversar com você e com o seu público. Imagina, obrigada a nós. Gente, olha, informações não faltam, tem cursos disponíveis, né, de todas as... A preocupação interessante da Federação, né, da Indústria do Comércio de Santa Catarina, olha só, eles estão preocupados porque sabem que vai vir uma leva, né, de estudantes prontos para enfrentar o mercado de trabalho. Você está pronto para fazer o curso? Né? Junto com a Beatriz, o que você espera de uma capacitação? Espero realmente poder enxergar melhor o que pode aparecer para mim no caminho. É mesmo? Achei uma iniciativa muito interessante, tanto da Univale quanto do Instituto. Essa parceria vai beneficiar muito, né? O que tu vê, assim, em termos de mercado de trabalho? O que mais te assusta? Justamente não saber o que vai se passar. Ah, meu Deus, mas... É justamente esse branco que assusta. Mas, assim, puxa vida, você está estudando, você está se capacitando, né? Mas se enquadrar na profissão, é isso? Se encaixar nesse mercado. Competitividade muito acirrada também dá um... Até observando, né, o superintendente Natalino comentando, vocês ouviram a grade que ele falou, né? Sustentabilidade, tantas coisas que às vezes estão à parte, às vezes, de uma grade curricular. A questão acadêmica também tem que dar uma revisada, O que vocês acham? Acredito que sim. Eu acho que sim, Tem uma iniciativa muito grande, tanto na Univale no IEL, são cursos gratuitos, que eu acho que só não faz quem não quer. Só não faz quem não quer, Só não faz quem não quer. Aí usa essa desculpa. Falta atitude, falta... Tem essa questão de usar, mas eu não tive oportunidade de fazer um curso de capacitação na hora que preenche o currículo que vai levar para vocês. Eu não tenho tempo, eu não tenho vontade, Tem muita desculpa, muita. Eles acham desculpas para tudo. Nós mandamos os candidatos para as entrevistas, eles faltam, não vão, não ligam, somem, né? Então, o mercado depois daquela que você comentou, que vocês estavam prontos para realizar uma entrevista, aí o candidato falou assim, eu vou ali colocar a zona azul no meu carro e já volto. E não sumiu. Voltou, não ligou, não deu satisfação nenhuma. Então, é muito preocupante isso, porque a gente vê que os estudantes ou candidatos não estão preparados para o mercado. Mas às vezes muitos também acabam minando, né, um grupo, né? Porque daí vocês acabam... Eu gostaria, assim, de fazer como uma proposta de estudo, vamos dizer assim, né? Estamos aí. Se esse contexto, a maioria se comporta assim, né, o que a gente precisa fazer? Né? Porque a gente tem que ver, assim, questionar. Eles estão adaptados a ficarem dentro dessa condição de serem avaliados? Eles querem isso? Porque a tecnologia é tão rápida, é tudo muito assim, e pegar um papelzinho e ficar fazendo desenho, para eles é uma coisa muito fora do padrão, fazer um testezinho lá de risquinho, né? Então, para eles é outro mundo, completamente diferente do deles. Então, eu acho que a evolução nesse sentido também é questionada, né? De avaliação. Exato, a forma como está sendo avaliado. O Bernardo falou que navega bem nas redes sociais, né? Assim, não agora profissionalmente, mas no uso pessoal. Como você gostaria de ser avaliado? Que tipo de prova você gostaria de fazer? Já fiz prova online, inclusive. Online? Interessante, é um outro... Realmente não tem lógica querer fazer risquinho, realmente Tem lógica. Não cabe, não é tem lógica. Peraí, para nós sim, mas para a geração deles. A geração Y. Acho que não é a melhor maneira de poder nos avaliar. Existe maneiras hoje que tem como saber exatamente o perfil de quem está contratando. E como é que foi esse online? Só para a gente saber assim. Foi um teste de 30 questões de múltipla escolha, mas nada de inglês, inclusive, fiz também... Traduções e tal? Não? Tradução, exatamente. E gramática, pô, de gramática também. Explica pra gente o risquinho antes do intervalo. Que risquinhos são esses? É um teste psicológico utilizado, palográfico, o nome dele. Palográfico? Palográfico. E ele é um teste muito utilizado hoje para entrevistas, enfim. Até o Detran utiliza muito, né, para motoristas. E ele é um teste que, na verdade, todo mundo acha que não tem nexo nenhum. Fazer risquinho, fazem de qualquer jeito. E, na verdade, o objetivo é conhecer mais um pouquinho sobre o relacionamento interpessoal em relação a normas e regras, porque
muitas pessoas já estão preparadas na hora de vir uma entrevista. Eu vou dizer que eu quero muito esse emprego, que eu quero trabalhar nessa empresa, que eu sou muito bom, o meu defeito é sempre perfeccionismo, ansiedade, já vem com o discurso pronto. E o teste, ele mostra uma outra realidade de um discurso não pronto e algo que a gente não consegue manipular. Então, nós conhecemos algumas características pessoais dos candidatos nos testes psicológicos. Ó, procurem no Google, teste palográfico. Depois eu vou ver também. Isso diz muito, né, da nossa interação com as pessoas. E aí a gente não consegue manipular tanto quanto numa entrevista. Então, só que é uma das ferramentas, ela não é a única. Não é definitiva. Então, tem que ter uma boa entrevista por competências, avaliação. Sábado, em um cliente, a gente fez uma dinâmica de grupo muito legal para uma seleção de gestores. E todo mundo teve que montar um produto e apresentar, e montar planejamento, orçamento, e todo mundo interagiu e foi apresentado realmente o comportamento deles. Então, a partir de 3 etapas é que eu consigo realmente dizer, olha, esse candidato possui o perfil para essa vaga, tem pontos a desenvolver, tem pontos positivos. Uma coisa assim que até eu posso falar que as pessoas se formam, mas elas sabem que elas vão estar sempre sendo avaliadas, né? Sim. Seja para admissão para o emprego, seja para manutenção, como a Beatriz falou. A gente não foge disso, né? Não. Não foge. Não foge. Fazer uma pausa, a gente já retorna para concluirmos então o nosso assunto de hoje. Rapidinho, não sai daí. Nós falando de volta e durante o intervalo a gente acabou entrando numa outra questão. Por exemplo, a gente está falando muito da inserção no mercado, a preparação, né? O Instituto Evaldo Lodge participou com a gente aqui, que o número de cursos, de cadeiras, de assuntos abordados também para esse novo profissional está aí, as pessoas, os órgãos estão atentos, mas uma coisa importante também é a visão da empresa, é isso, né, gente? Tem a questão, a Carolina falou assim, olha, né, e para a Beatriz e para o Bernardo, eu lido muito com preenchimento de vagas, com empresas, formalidades, quer dizer, a gente tem 2 situações, tecnologia, o novo jovem, geração Y, X, Z aí, e a questão da empresa tradicional, métodos ainda arcaicos. Como é que a gente lida com tudo isso? Hoje, os jovens têm que saber como utilizar a tecnologia a seu favor e não para atrapalhar a empresa. Então, eu conheço empresas que têm 1.500 funcionários que bloqueiam todos os sites. Por quê? Porque muitos funcionários deixam de trabalhar para ficar na internet. Só que também, em muitos momentos, a internet está ao favor, né? Então, o jovem está lá buscando um assunto que interessou, está lendo um jornal, está lendo assuntos de notícias, se atualizando, né? O que ele tem que utilizar é realmente a seu favor. Então, tanto o empresário, o dono de sua empresa, ele tem que saber que existe um limite, que tem momentos que eu preciso realmente relaxar, olhar uma notícia, olhar a internet, alguma coisa, que esses 5 minutos que eu paro um pouquinho também vai fazer bem, vai fazer eu respirar e voltar ao trabalho com mais vontade. Mas o jovem também precisa saber que ele precisa ter um limite, que enquanto a empresa está ali correndo, todo mundo precisando de alguma coisa, está ali colocando foto no Facebook, deixando recadinho para todo mundo jogando. Né? Até saiu uma matéria, acho que domingo no Fantástico, o tempo que a gente fica, né, em jogos, em bate-papos e fazendo outras coisas na internet que não sejam a favor do trabalho utilizando assuntos pessoais. Então tem que ter um limite que fique um bom senso, bom para os 2 lados, para a empresa e para o jovem. E como é que uma empresa analisa um funcionário, por exemplo, você aborda esse funcionário necessitando do serviço dele, ele fala assim, puxa, mas agora que eu estava ganhando no joguinho, justo agora que eu estava ganhando. Não é muito bem visto, não é. É complicado, é delicado. É bem complicado. Até onde vai o respeito pelo ócio criativo, desse momento que necessita. E olha só, olha o respeito também dentro da empresa. A empresa quer resultado. Se ele não trouxer resultado, vai ter outra pessoa que vai trazer resultado. Então, ele tem que pensar que hoje ninguém é insubstituível. Com certeza. Então, nós temos que fazer o melhor por aquela empresa sempre. Eu tenho que colocar a empresa em primeiro lugar. Né? Então, eu quero muito trabalhar, o mercado hoje está cheio de vagas, na área de tecnologia tem mais de 500 vagas em aberto, mas não tem profissionais que realmente assumam, fico trocando, aí um puxa dali, outro vai ali, eu fico 6 meses, não estou mais afim, quero seguro-desemprego, vou para outra empresa. Não é essa questão, não, eu vou ficar uns 3 meses de seguro-desemprego, depois eu vou atrás de outra. Gente, não é questão de formação de carreira, vou pensar na minha carreira, mas é uma questão de ética pessoal, acho que ética é uma questão, ainda se fala em ética?
Fala, e o jovem valoriza muito a ética. É. A Beatriz fala, eu sou pelo jovem. Eu sou pelo jovem. Viu? Você tá bem, Bernardo. O jovem, ele é muito dinâmico, ele consegue interagir. Há pouco a Carolina falava, o profissional tá lá na internet, né, tá atrapalhando, não tá produzindo. Mas quais são as metas dele? Será que ele já não atingiu aquelas metas que foram lhe passadas? E para ele não é uma condição de estar desperdiçando tempo. Não, ele está se reelaborando, ele está interagindo, né, com a sua meta atingida. Se tiver mais trabalho, ele faz, só que ele dá conta, ele consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Então, isso aqui, esse valor é que tem que ser agregado dentro das empresas. Se o profissional está dentro do Facebook, mas ele está criando o desenho dele lá da arte que foi mandado, ao mesmo tempo, ele vai chegar ao resultado final. São situações muito, assim, diferenciadas, mas são muito importantes. Né? O Bernardo não fala nada, porque o Bernardo está ali dos dois lados. É que tem que ter um equilíbrio de todos os lados. Né? Tem que ter equilíbrio da empresa, as empresas mudarem, os candidatos também mudarem, serem mais comprometidos. Dos dois lados, as mudanças estão muito grandes. Tem muitas empresas tradicionais, mas ao mesmo tempo tem muitas empresas novas. Não, as pessoas ficam assim, poxa, mas eles estão falando, me formei agora. Que tudo que a gente está falando, gente, vai depois para o mercado de trabalho. Tudo, de uma forma mais tradicional, de uma forma mais tecnológica. Mas tem uns slides que a gente pode colocar no ar, né, e a gente vai dar uma passada e uma refletida a respeito. Pode rodar. Geração Y, é isso? Que a gente já tinha comentado, né? Mas é a questão dos gestores, né? A geração Y são gestores ainda, esse slide traduz o que a gente havia comentado do perfil do jovem, né? Do dinamismo que ele tem de lidar com tudo ao mesmo tempo, porque ele viveu nessa era tecnológica, né? E com isso ele quer o seu espaço ser valorizado, cumprir as metas, atingir as metas, com toda a credibilidade a respeito à empresa, mas que ele não precisa ser vigiado, se ele está ao mesmo tempo atuando, fazendo uma mensagem no celular, enfim, ao mesmo tempo que ele está trabalhando, para ele isso é uma coisa comum, ele consegue lidar com tudo. Mas agora a empresa tem que estar atenta que realmente esse funcionário ele precisa de muito mais trabalho às vezes, né? Não é explorá-lo, é fazer com que ele consiga produzir mais, porque tem muita energia. Com certeza. Né? E essa aí, geração que... Isso é uma foto que tem da geração Y que está tradicional, né? No Google, que a gente faz a busca. Tá, a calça lá embaixo. A calça lá embaixo, né? Que traz a característica, assim. E dá ênfase nessa questão dos pontos que são importantes dessa geração. Bernardo, postura dos gestores, os resultados. Deixar a Beatriz colocar antes de questionar o Bernardo. Estamos finalizando o programa, praticamente. Certo. Essa questão, assim, do reconhecimento, do gestor não colocar distância entre o jovem profissional e ele, né, de serem tratados como colegas de trabalho e não como adolescente ou como uma distância hierárquica muito grande, né? Eles querem essa integração, querem atingir as metas, mostrar produtividade, participarem também do contexto empresarial com as suas opiniões, com feedback, enfim, eles têm um comportamento mais ou menos assim como eles se criaram dentro do contexto da família. Eles discutiam, conversavam com pai e mãe, davam opinião, e isso eles também querem dentro do ambiente de trabalho. Bernardo, você estava rindo por quê? Porque é por aí mesmo. É por aí mesmo? Essa é a ideia que eu tenho. Você acha que tudo isso que a Beatriz falou, não vou nem falar nada para não estragar. Saber que a recompensa do cara, do meu gestor está lá, é o salário dele, mas eu quero participar junto com ele do trabalho dele. E assim, e essa integração de gerações Y, X, Z, todo mundo junto para uma meta comum, é isso? Exato. Olha, eu vou passar aqui o site do Instituto de Gestão Jovem, muito legal, Beatriz. Dia 16 de abril agora em Itajaí, vai acontecer uma capacitação, mas você falou que todas as Univales, né, podem permitir... Todos os alunos formandos ou egressos que estejam vinculados à Univale podem estar participando desse projeto piloto. Bacana. Exato, da qual podem fazer inscrição no univale.br/eventos, Programa Profissional Ideal Jovem. Mas o site uigj.org.br também? É o site do Instituto Gestão Jovem. E lá tem inscrição? Lá não, a inscrição é direto no site da Univale. Tá, é univale.br/eventos. Que depois a gente coloca no nosso blog, o pessoal acessa o blog, um monte, eu sempre recebo. Programa Profissional Ideal Jovem. Programa
Univale.br é eventos. /eventos. Ok, então isso vai acontecer mais vezes? Sim, vão ser workshops com técnicas vivenciais, nós temos profissionais assim de nome, né, no nosso mercado, de peso, inclusive. Bernardo, vai fundo, hein? Fundadores e presidentes da gente. BTD Nacional. Bacana. Né, e que vão estar junto com a gente. Eu vou fazer a abertura e depois segue com outros profissionais. E a gente está, assim, com muita vontade de ajudar esses jovens, de poder estar inserindo eles no mercado. Olha, sucesso, Beatriz, Obrigada. hein? Não, e a Carolina também, vou passar o telefone, Carolina, 3209-8900, 3209-8900, porque a Carolina, assim, ajuda e acaba, é uma ponte, Se quiser falar o site, para quem estiver interessado, cadastrar currículo e ver as oportunidades de trabalho. Qual é? sinergiarecursoshumanos.com.br. sinergiarecursoshumanos.com.br. Eu tenho lá no e-mail direitinho, sinergiarecursoshumanos, tudo junto, .com.br. Ah, não pegou? Calma, depois a gente vai postar lá no blog do Falando, que passa aqui, tvcomsc.com.br/falandoscc. Bernardo, então, em frente, certo? Vamos firme. Vamos firme. O recado foi dado. Carolina, obrigada pela presença. Beatriz, sucesso para vocês nessas capacitações e ajudem os nossos jovens, porque o nosso mercado agradece. Né? E também depois o site do Instituto, do superintendente que participou com a gente, o senhor Nicolau Gione, que é o Instituto Evaldo Lodge, tá? Evaldo Lodge, que tem cursos à distância, a gente também vai postar lá no nosso blog. Certinho? Amanhã artesanato aqui, hein? Até lá, então.